para o nascimento da República. Ou seja, o PRP trazia para si a responsabilidade da criação da propaganda republicana e do movimento republicano todo no Brasil, né? Então esse casarão é muito bonito, é um museu histórico muito interessante que tenta retratar uma casa filmando lá em cima. imperial. Olha lá em cima. E também tem ali figuras expressivas Tá lá. do pensamento liberal, então, que acabaram se transformando nos chamados republicanos históricos, como a gente chama, né? Então, como eu disse, dos museus de Itu é o mais antigo e que tem, assim, o acervo mais importante. Ele é administrado pela Universidade de São Paulo e hoje, feriado, né? Está aberto para a nossa visita. Se vocês tiverem interesse, acho que vale a pena também conhecer, o acervo é bem significativo. Obrigado. Dando gancho aqui nas palavras do Luiz Roberto, ele falou do período que a casa funcionou como reunião republicana, né? A fundação do Partido Republicano Paulista. A proclamação da República, o fato e o golpe da República. Em 1889, o Império do Brasil vivia sua era do ouro desde 1870 e o imperador Dom Pedro II estava no auge da sua popularidade. Como o maestro falou, em 1870, políticos republicanos lançaram um manifesto republicano e fundaram o Partido Republicano Paulista aqui neste casarão. Em novembro de 1889, os políticos republicanos estavam insatisfeitos com o Ministério de Visconde de Ouro Preto e pretendiam derrubá-lo com o apoio da elite agrária e dos militares positivistas. O marechal de campo Manuel Deodoro da Fonseca, monarquista, convicto e amigo do imperador, havia sido chamado para este golpe e mais além para, se fosse o caso, proclamar a República, derrubando de uma vez por todas a monarquia. Deodoro recusou-se a derrubar a monarquia. O próprio já havia dito que a República no Brasil, a desgraça nacional são a mesma coisa. E que a monarquia é o único sustentáculo do Brasil. Apesar de se inclinar por um fim na monarquia, somente quando Dom Pedro II morresse. Mas enfim, o Marechal Deodoro não aceitou nenhuma proposta de golpe, nem contra a monarquia, nem contra o Ministério de Ouro Preto. Foi então que, no dia 14 de novembro, os republicanos lançaram uma mentira que chegou rapidamente aos ouvidos de Deodoro, propositalmente. A mentira dizia que o Visconde de Ouro Preto havia expedido uma ordem de prisão contra Deodoro e contra os líderes republicanos. Essa falsa notícia foi o argumento decisivo que convenceu Deodoro finalmente a levantar-se contra o governo imperial. Pela manhã do dia 15, o Marechal reuniu algumas tropas no campo de Santana, penetrando no quartel-general do Exército. Deodoro decretou a demissão do Ministério Ouro Preto, providência de pouca valia, visto que os próprios ministros, cientes dos últimos acontecimentos, já haviam telegrafado ao imperador que estava em Petrópolis, Rio de Janeiro, pedindo demissão. Ninguém falava em proclamar a República, tratava-se apenas de trocar o ministério e o próprio Deodoro para a tropa formada diante do quartel-general. Ainda gritou um viva a sua majestade, o imperador. Enquanto isso, o imperador Dom Pedro II retornou ao Rio de Janeiro em vista da situação, reuniu o Conselho de Estado no Paço Imperial e, depois de ouvi-lo, decidiu aceitar a demissão pedida pelo Visconde de Ouro Preto e organizar novo ministério. Os republicanos precisavam agir rápido para aproveitar os acontecimentos a convencer Deodoro a romper de vez os laços com a monarquia. Contaram mais uma mentira. Quintino Bocaiúva, o barão de Jaceguai, mandaram um mensageiro a Deodoro para informar-lhe que o novo primeiro-ministro escolhido pelo imperador seria Gaspar Silveira, correligionário liberal do Visconde, deposto e político gaúcho com que Marechal não se dava por conta de terem disputado
o amor da mesma mulher na juventude. Deodoro poderia aceitar qualquer coisa, mas não que seu inimigo pessoal de anos fosse nomeado primeiro-ministro. Foi então convencido de derrubar o regime. Pela tarde, reunidos alguns republicanos e vereadores na Câmara Municipal do Rio, foi lavrada uma ata declarando solenemente proclamada a República no Brasil, que foi levada ao Marechal Deodoro. À noite do dia 15, o imperador encarregou o conselheiro José Antônio Saraiva de presidir o novo ministério. O novo presidente do Conselho de Ministros do Partido Conservador, o mesmo de Deodoro, dirigiu-se por escrito ao Marechal. Comunico-lhe a decisão do imperador, ao que respondeu Deodoro que já havia concordado em assinar os primeiros atos que estabeleciam o regime republicano e federativo. Diante da recusa do imperador, desiludido quanto ao futuro da monarquia, em reagir militarmente por sufocar o golpe, como estavam a princesa Isabel, seu marido Conde D, seu neto o príncipe Dom Pedro e o almirante Marquês de Tamandaré. Este apoio por toda a Armada Imperial fez a República do Brasil diante da surpresa generalizada do êxito da quartelada. O povo não sabia a menor ideia dos eventos ocorridos. Para a população civil, tudo não passava de um simples desfile militar. Um homem republicano havia sugerido que se fuzilasse a família imperial. Me parece que consta que eram os pais ou os avós do o avô do Fernando Henrique Cardoso. É bisavô. Bisavô. Mas o Marechal Deodoro não permitiria isso jamais. Ele reconhecia os méritos do imperador, da princesa imperial e da monarquia, e devia toda a sua carreira a isso. A família imperial brasileira foi embarcada no navio Alagoas para partir para o seu exílio na Europa em 17 de novembro de 1889, pela madrugada, para que a população, caso soubesse do que acontecia, não se revoltasse. Portanto, meus amigos, o dia 15 de novembro para nós é um dia de golpe militar. Não temos o que comemorar hoje, a não ser essa desgraça que esse movimento republicano causou na nossa história. Vamos seguir a caminhada. Japonês da pátria, filhos, vergonhante a mãe gentil, já raiou a liberdade.